E para mediar a mesa, chamamos o estudante do 7º período do curso de jornalismo aqui também do Uniflu, Gabriel Carneiro. Vou começar apresentando aqui. O currículo é muito grande, não dava para colocar tudo, então eu fiz um resumo aqui só. Letícia Nunes, bacharel em jornalismo pelo Uniflu, pós-graduada em literatura, memória e sociedade pelo IFE, pós-graduada em gestão de pessoas pelo Senza, mestra em cognição e linguagem pela UF. Já atuou em rádio, jornais impressos e também na TV, com passagens pela Rádio Educativa e sistemas de comunicação do Terceira Via. Hoje, ela é assessora de comunicação da empresa Águas Paraíba e docente aqui no Uniflu. Vitor Menezes possui graduação em comunicação social do jornalismo aqui pela FAFIC, fez mestrado em sociologia pelo Instituto Universitário de Pesquisas do Rio de Janeiro e é doutorando no programa de pós-graduação em cognição e linguagem pela UENF. Tem experiências na área de sociologia e de comunicação, atuando principalmente nos seguintes temas: teoria da comunicação, jornalismo, imprensa e assessoria de comunicação. Atualmente, ele é professor aqui do Uniflu e jornalista no departamento do Sindicato dos Petroleiros do Norte Fluminense, o Sindipetro. Marcos Curvelo, bacharel em comunicação social, aqui também pelo Centro Universitário Fluminense. O Marcos, durante a graduação, ele pesquisou muito sobre crítica ao cinema e um dos seus campos de interesse é o consumo dos produtos audiovisuais. Ele faz parte do núcleo de iniciação à pesquisa em comunicação do professor Horácio de Campos Soares, atuando como pesquisador e colaborador em pesquisa de comunicação, novas tecnologias e sociabilidade. Faz parte do... É bolsista de extensão na UF, onde entre 2018 e 2019 foi aluno especial no programa de pós-graduação em cognição e linguagem. Foi revisor da revista discente Planície Científica, no curso de Ciências Sociais pela UF, e aqui também a nossa revista multidisciplinar da Uniflu. E atualmente ele trabalha no sistema de comunicação Terceira Via. E vamos começar do beabá mesmo. Eu queria saber como que funciona o mestrado e o doutorado, como que vocês ingressaram, e para ficar, acho que, mais dinâmico, talvez, já que a Letícia já é mestra e o Marcos mestrando, se vocês poderiam falar mais sobre o mestrado, e o Vitor, que já está fazendo doutorando, falar um pouco mais sobre o doutorado. Mas se quiser falar também sobre o mestrado, fique à vontade. O ingresso, eu acho que assim, eu falo sempre que a academia, ela tem seus próprios rituais, né? Ela tem seus conjuntos, tem um conjunto de rituais que é muito próprio e que, às vezes, por desconhecimento, você, né, de como as coisas se organizam, de como as coisas funcionam, de como você se aproxima, porque eu acho que é uma dança do acasalamento, né? Você precisa de ir chegando devagarzinho, né, e construindo uma relação, né? Dificilmente alguém entra porque fez uma avaliação, né, muito boa ou porque tem um projeto extraordinário, né? Muitas vezes seu projeto fica pelo caminho logo depois que você entra. Então, assim, eu acho que você tem que entender como que a academia funciona, né? No meu caso, eu precisei de ir cursar 2 semestres como aluno especial para fazer essa aproximação, conhecer as pessoas, conhecer seus interesses científicos, conhecer suas linhas de pesquisa, e daí saber de quem me aproximar, né? Porque assim, é uma relação de troca, né? A relação dentro da academia é uma relação de troca. Ninguém vai te orientar porque você tem, né, belos olhos azuis, vai te orientar porque você tem uma determinada vocação ou um determinado interesse de pesquisa que funciona ali dentro do universo em que aquela pessoa atua, né? Então, o meu processo foi esse. Eu comecei como aluno especial, no curso de pós-graduação em cognição e linguagem, você pode cursar até 2 disciplinas, né, como aluno especial por semestre. Eu cursei 2 no primeiro semestre, cursei 2 no segundo, e é tudo que você pode fazer antes
de passar como aluno regular, né? E se você tiver um aproveitamento A, né, dessas disciplinas, você depois desconta os créditos. Infelizmente eu consegui fazer isso. Mas é isso, é um processo, é uma construção, é um entendimento de quais são os interesses do programa, de quais são os interesses dos professores, das pessoas que estão lá, os pesquisadores, e você conseguir achar um lugar comum. É um prazer estar aqui, agradecer Simone por, antes de tudo, né, antes de participar da Semana da Imprensa, começar a lecionar no curso, né? Já estou tendo muitas experiências com os alunos. Dizer que eu estou muito orgulhosa de estar numa mesa com o meu orientador da faculdade, Vitor Menezes, meu ex-colega de terceira via, Marcos Curvelo, colega de mestrado também. Então a gente se conhece bastante nessa parte. Quando eu sugeri o tema, e foi na porta da sala que eu falei para a Julian, e foi uma coisa tão, né, espontânea, falei, fala com o Vitor e fala com o Marcos, eu tenho certeza que eles vão contribuir. Então, assim, estou muito feliz de estar aqui. A minha trajetória no mestrado, ela começa na faculdade sem eu mesmo saber. O Vitor, lá em 2012, ele começou a falar sobre a Associação de Imprensa Campista e sobre a Semana da Imprensa, que causou todo, né, o ciclo da parte da academia na minha vida, e eu nem sabia disso naquela época. E aí, quando ele começava a falar da Semana da Imprensa, ele convidava a gente para ir lá na IC. E a gente, o meu grupo, Paula Vigneron e Aldir Salles, nós encontramos um armário lá, né, Wellington, não sei se ele existe ainda, cheio de material. Fotografamos, não tinha celular na época, fotografamos com câmeras e fomos guardando, analisando e pesquisando, e dali surgiu o nosso TCC, a análise sobre o período da Semana da Imprensa. Se eu não me engano, tinham 25. E aí, tudo bem, né? Fizemos o TCC, né? Os professores estimulam a gente a pensar numa pós-graduação, e acredito que hoje isso continue aqui. E quando eu terminei a faculdade, eu comecei a procurar especializações inicialmente, não pensava nem em mestrado, para poder fazer em campus. E sobre a nossa área, assim, não é muito fácil de achar em campus. Hoje a gente tem na internet, né? Poder fazer à distância já é muito bom, mas naquela época não tinha isso. E aí o IFE tem um processo seletivo que ele abre no meio do ano, nessa especialização em literatura, memória cultural e sociedade, que é um nome, né, diferente do que a gente está acostumado, não tem nada a ver com comunicação em si, mas tem muitas disciplinas sobre comunicação. E lá eu encontrei a minha orientadora na época, a professora Ana Poltronieri, que começou a falar do mestrado na UEM. E ela começava a falar sobre a análise do discurso. Eu fiz um TCC sobre a análise do discurso no telejornalismo, porque eu já trabalhava lá no Terceira Via. E esqueci, Semana da Imprensa, esqueci tudo aquilo que eu tinha guardado comigo, no meu HD. Depois de lá na pós-graduação, eu tive uma aula especial com o professor Sérgio Arruda, que no futuro iria ser meu orientador lá na UENF, e comecei, né, ficar curiosa, o que seria isso, como que é lá na UENF, nunca tinha ido lá na UENF e tal. E aí, no outro ano, eles abrem um processo seletivo para aluno especial, como o Marcos disse, que eu também fiz. Fiz um ano inteiro, 2 disciplinas no primeiro semestre, mais 2 disciplinas no segundo semestre. Todas as disciplinas que eu podia, eu escolhi o professor Sérgio, porque ele também é jornalista. O único, se eu não me engano, do programa. Então, eu queria estar perto de quem me entendesse, porque lá o programa é interdisciplinar. Tem vários professores de várias graduações diferentes, de várias linhas de pesquisa, né, principalmente, e você tem essa possibilidade de escolher, né, as disciplinas que você vai fazer. E aí eu fiquei muito perto do professor Sérgio, a gente se aproximou bastante e tal, fiz o processo seletivo para entrar de vez, né, e não é fácil, como o Marcos falou, tem uma prova, essa prova é uma prova que não é fácil, densa, né, o conteúdo é denso, você precisa saber o que você está fazendo, você precisa saber o seu projeto, o que você vai levar para a entrevista, porque se você passar na prova tem uma entrevista. E aí eu passei na prova, não sei se aconteceu isso com você, e fui para a entrevista. E na entrevista é um sorteio, já adiantando para vocês, né? Cada sala entram os candidatos e eles vão sendo avaliados por professores diferentes. E eu fui a última a ser sorteada de todas as salas. E teve uma coincidência, um ciclo, um ritual, que quando eu apresentei o meu projeto, que não era sobre Semana da Imprensa, não era nada disso, era sobre telejornalismo e outras coisas mais,
os projetos já tinham sido escolhidos, né? As vagas já estavam meio que preenchidas, então eles não tiveram muito interesse, né, de saber o que eu queria. E foi bom, porque eu persisti, no outro ano eu fiz de novo, e aí na hora de escrever o projeto, que é como se fosse um artigo, mas tem todas umas regrinhas, só para vocês entenderem basicamente o tamanho, eu comecei a pensar o que eu vou levar para essa banca para despertar o interesse deles. E eu, futucando as minhas coisas, né, olhei aquilo tudo de novo e falei, não acredito. É a chance de eu mostrar algo muito maior que a Semana da Imprensa, que é a Associação de Imprensa. Mas o que eu vou falar da Associação de Imprensa? Será que eles sabem? Será que eles conhecem a Associação de Imprensa? E aí, a minha pesquisa, né, que eu defendi agora em janeiro, foi sobre o ethos jornalístico dentro da Associação de Imprensa, né? Como que ela lida com isso, essas questões todas. E aí, quando eu levei o projeto, passei na prova de novo, tive que estudar tudo de novo, levei o projeto para entrevista, não fui a última a ser sorteada. E aí, quando eu apresentei o projeto, a professora Shirlena, que é uma das professoras do curso, da pós-graduação, né, ela ficou encantada, ela não sabia, ela não conhecia a AIC. E eu comecei a conversar com ela e ela começou a gostar e tal, mas eles não dão o veredito ali, né? Fui embora. E fui aprovado. E aí você pode meio que escolher o seu orientador, você sugere quem você gosta, né? Algumas pessoas eles perguntam, não sei se perguntaram para você, mas para mim perguntaram, quem você quer que seja o seu orientador? E eu falei, Sérgio Arruda. E tem a possibilidade também do seu projeto não ser aquele, né? O professor te dá um toque, você mudar o tema, tem toda uma questão. E por incrível que pareça, ele foi o meu orientador, ele me aceitou e ele não mudou meu tema. Então eu carrego esse tema desde 2012, 10 anos depois a gente finaliza. Não finaliza porque ele já quer que eu faça doutorado, eles são assim. E esse foi a minha trajetória até chegar no dia de hoje. Tudo bom? Agradecer também o convite, né, estar aqui, agradecer o Julián, você que teve ideia da mesa, meu presidente da IC, o Elton Cordeiro, bravo, guerreiro, resistente, ele está há 92 anos à frente da IC, a coordenadora Simone. É um grande barato, né, sempre participar da Semana da Imprensa, participei tantas vezes como organizador, né, na condição aí de presidente também, e agora vi assim, fresquinho, sem preocupações com a organização, sentar aqui para... É um outro ponto de vista muito interessante também. E sobre pós-graduação, né? Quando o Julián falou desse tema, eu falei, caramba, o que eu vou falar lá? Eu não sou pesquisador da área de pós-graduação no sentido de pesquisar a pós-graduação como objeto, né? Eu sou aluno da pós-graduação, né? E com outro tipo de objeto, né? Mas eu não sou da área de educação, por exemplo, pesquisando a pós-graduação para falar sobre pós-graduação, né? Mas depois eu entendi a proposta, né, de trocar experiências, né, sobre quem está fazendo com quem vai fazer daqui a pouquinho, né, muito mais rápido do que vocês imaginam, né. Então, nessa primeira rodada, assim, como está sendo um pouco trocada essa experiência de trajetória, né, eu compartilhar um pouco de uma trajetória meio errante, que é a minha trajetória errante, né, porque eu nunca fiz um projeto de vida, de trajetória acadêmica mesmo, né. E fiz mestrado, procurei fazer um mestrado no IUPERJ, que era um Instituto de Ciência Política e Sociologia ligado a Cândido Mendes, por querer estudar. Eu não era professor até fazer o mestrado. Então, eu não planejei uma carreira acadêmica no sentido, sabe, aquela pessoa vocacionada. Até hoje eu me identifico como jornalista. Então, eu não tinha isso como projeto, assim, né, de fazer uma carreira acadêmica. No tempo que eu fiz o curso de comunicação, ele também não tinha essa pegada de formação de iniciação científica tão grande quanto tem hoje. Vocês são bastante privilegiados nisso, né? Na época, realmente, a formação era muito humanística, até muito mais, talvez, do que seja hoje, menos prática, né? Mas, ainda assim, não tinha uma vinculação muito grande com a noção de te alavancar para uma carreira acadêmica, né? Queria te formar um baita jornalista, queria te botar no mercado, e botou tantos anos botando tanta gente aí boa no mercado já, né? Mas, de algum tempo para cá, já o curso assumiu um pouco mais essa postura, e é muito legal a gente ver depoimentos assim, né, de tá dando certo, olha só como é que tá dando certo, a gente já está formando professores para casa, olha só, né? Então, é um barato ver isso, que já denuncia um pouco a idade também, o coração mole, que a pessoa vai ficando velha, né? Mas não tinha esse planejamento, né?
Tanto que, assim, o primeiro curso de pós-graduação que eu fiz, eu era repórter da Folha da Manhã, editor da Folha da Manhã, e eu achava que redação, aliás, tomem cuidado com isso, né? Redação, a correria do dia a dia é muito gostosa, mas ela emburrece a gente. Se a gente não tiver cuidado, a gente vira uma máquina técnica, sabe, de apertar play, de entrar na velocidade lancinante da coisa. Tem a falsa noção de que está compreendendo o mundo, mas na verdade você está fazendo recortes rápidos e superficiais do mundo o tempo todo, né? E aquilo me inquietava, assim, né? E aí eu fui conversar lá com a chefia e tal, falou, me libera no sábado aí para eu fazer um curso de pós que vai abrir lá. Era até um curso da FAFIC na época, que eu fui fazer depois e tive um trabalho orientado por Sérgio Arruda. Né? Para você ver como é que as coisas vão se encaixando, né? E a redação não me liberou na época. Falou, não pode. Eu falei, então tá, eu pedi demissão. Eu quero fazer o curso. Eu saí e tal, naquela época eu não tinha filho, né? Não tinha muitos boletos para pagar, né? Podia fazer isso, né? E fui, né? Mas sem ainda nenhum planejamento, nenhuma pretensão de vida acadêmica nesse sentido, né? Fiz, gostei pra caramba e tal, e não sabia, assim como você falou que não sabia, né? E não sabia, mas ali também já estava nascendo o futuro mestrado, né? Que foi acontecer depois, ainda que eu não estivesse dando aula, mas eu também continuava querendo estudar, e aí fui fazer o mestrado lá em Sociologia e Ciência Política, e no curso do mestrado, que uma pedagoga, né, da Cândido perguntou para um professor, o Jairo Marcondes Nicolau, né, um cientista político de grande projeção nacional, inclusive, se ele indicava alguém da turma para dar aula de ciência política lá na Cândido Mendes. E eu achei de uma honestidade assim impressionante, porque ele não me conhecia, eu não tinha nada com ele. Só que, por sorte do destino, acaso, sei lá o quê, né, ele tinha acabado de aplicar um trabalho na turma, tinha finalizado e tinha recebido os artigos. Ele tinha gostado do meu e me indicou, tem um texto lá e tal. E aí me ligaram da Cândido Mendes, eu que nunca tinha dado aula na vida, nem no jardim de infância, né? Me ligaram da Cândido Mendes, o professor Jairo Marcondes te indicou para dar aula de ciência política aqui. Eu falei, pô, é trote, né? É trote, não é possível isso e tal. Eu fiquei chocado, né? Mas depois eu falei, não, deve ser verdade, enfim. E foi, aí eu comecei a dar aula na Cândido Mendes de Sociologia, Ciência Política, nos cursos de Direito, Gestão, em vários cursos, né? E aí eu comecei a me encontrar um pouco, né? Nessa coisa de sala de aula, de dar aula e tal. Depois passei por outras universidades também, né? Dei aula na Salesiana de Macaé, na Estácio, continuei um bom tempo na Cândido Mendes também. Mas aí uma colega de mestrado, a Dirceia, a professora Dirceia, que foi da diretoria da antiga FAFIC um tempo, precisou de um professor para dar aula no lugar da... Meu Deus, aquela professora de antropologia maravilhosa, gente, Crisolice Boltz, né? E aí a Dirceia me chamou para dar aula no curso de comunicação, né? E aí é que foi que a ficha caiu, que a coisa encontrou de vez, e depois, no final das contas, eu acabei abandonando as outras universidades e fiquei só com jornalismo, porque o grande barato é esse, né? Você dá aula sobre a profissão que você ama, em contato com os novos espíritos de porco do bando. Isso é uma retroalimentação maravilhosa, né? E eu falei, não preciso mais dar aula no curso de engenharia não, gente, chega. Aí eu pedi licença da Cândido e fui me afastando aos poucos das outras e fui ficando só aqui, né? Então é uma coisa assim que não foi, é errante de certa forma, não foi planejada, e eu faço questão de falar isso também, não por gosto de ficar falando de trajetória pessoal, mas também para contribuir, para aplacar um pouco uma certa ansiedade que pode acontecer com vocês sobre aquela cobrança. Nossa, gente, pós-graduação é legal pra caramba, vocês têm que fazer, vocês têm que dominar 3 idiomas, vocês têm que, sabe, vocês têm que ser os mais competentes, incríveis e fantásticos. A conversa de ontem o mercado está difícil, mas para quem é bom tem vaga, não sei o quê. Sabe, isso já no desespero, né? Então, às vezes, ou seja, vai com gosto naquilo que você tem tesão de fazer mesmo, entendeu? E nas escolhas que você fizer para pós,
se guiando um pouco pelas escolhas que você fez na graduação também, né? Porque quem já começa escolhendo jornalismo já não é muito certo da cabeça, né? Então, não vai ser na pós-graduação que vai mudar, né, velho? Então, você não vai ficar escolhendo só por uma questão de adaptação de mercado. Não, velho. Você tem que ter, assim como você tem paixão para fazer jornalismo, você vai ter que ter paixão para as escolhas que você vai ter que fazer na pós-graduação também, porque é árduo, é pesado. Meus últimos fios de cabelo eu perdi no mestrado, não sobrou nem muito para o doutorado mais, né? Eu perdi, foi no mestrado mesmo, né? Então, você tem que estar muito apaixonado realmente pelo que você vai pesquisar, por uma questão de ter paixão pelo conhecimento. Estar muito apaixonado pelo que você quer descobrir, que é disso que se trata. Porque não há coisa mais triste do que você se dedicar madrugadas e leituras e horas se dedicando a alguma coisa só para cumprir o protocolo de entregar um artigo, de entregar uma monografia, de entregar uma dissertação de mestrado, enfim, né? Então, eu acho que o critério é mais ou menos esse, né? O critério se situa onde você gosta, que você acha que você vai bem e tal, e vai adiante. Agora, a parte prática da coisa, né? Vou encerrando por aqui para todo mundo também poder compartilhar a conversa, né? A parte prática da coisa varia muito também de universidade para universidade, né? A gente aqui pode compartilhar um pouco mais da experiência da UENF, porque somos todos alunos da UENF, né? Mas isso também muda muito de curso para curso, de programa para programa, de acordo com cada edital, né? Uns realmente são mais exigentes, outros menos e tal, então isso muda bastante. Tem oportunidade de pós-graduação na área de comunicação aqui, mais perto da gente, na UF de Niterói, na UERJ, na UFRJ, na UFES aqui do Espírito Santo, né, de Vitória, que tem um programa de comunicação e territorialidade, se não me falha a memória, na Juiz de Fora, não é tão perto, mas também dá para ir, né, das públicas, né, e tem programas nas universidades privadas e no ensino à distância também, então já há uma certa oferta, né, para buscar por aí. E prestar atenção em cada edital, ver as etapas que tem, começando já na graduação, essa coisa de participar dos congressos, de publicar artigos, de formando um currículo Lattes, né, não só pela pontuação, mas também pela qualificação, né, que você vai desenvolvendo ao produzir tudo isso, porque daqui a pouco realmente você está produzindo um projeto para poder entrar no mestrado, no doutorado, e a coisa vai acontecendo. A gente que está estudando ainda aqui, muitas das vezes o Vitor falou, a gente fica numa pressão, né? Às vezes externa, às vezes interna também. Então, eu ouvi que, às vezes, você não se planeja e, mesmo assim, as coisas vão acontecendo e você vai se encontrando, é importante para a gente. Não foi nem programado, mas você falou sobre línguas, né? E isso é o próximo questionamento. Não vou falar que é pergunta, mas é o próximo questionamento que eu ia fazer. Se é necessário ou ajuda ser bilíngue para fazer um mestrado ou um doutorado? Assim, você precisa ter uma segunda língua. Você faz uma prova de idioma para poder passar. Você não pode zerar aquela prova. Você tem que, né, passar minimamente naquela prova, ter condições mínimas de pelo menos estudar esse idioma enquanto você está lá dentro, né? Mas você não tem que ser bilíngue também, né? Meu inglês é instrumental. Meu inglês, assim, eu leio, eu ouço, eu entendo e não falo, escrevo porcamente, entendeu? E funciona para mim. Hoje eu estou pesquisando, eu acabei de fechar um subcapítulo da minha dissertação e ele foi todo baseado em literatura inglesa. Você precisa, porque, por exemplo, né? Por que eu me vi obrigado a buscar fora, né? Eu comecei a fazer uma pesquisa, eu estou no momento em que eu estou descrevendo uma determinada parte da história da televisão, que era cheia de tecnicalidades, né? Passa pelo trabalho de uma série de pesquisadores, de cientistas, de inventores, no momento em que você tem essa figura do inventor, né? Não necessariamente é um acadêmico, não necessariamente, mas ele é uma pessoa ali com vocações, com talentos, né? Que resulta, né? E principalmente uma curiosidade que resulta em uma série de avanços importantes para a história da televisão. E no momento em que eu fui verificar, eu achei muita informação errada.
nos trabalhos publicados aqui no Brasil. Então, eu precisei de recorrer a 4, 5 livros em inglês para poder conseguir passar por esse lamaçal que eu nem sabia que existia no momento que eu comecei, me dei conta depois, né? Problemas sérios, assim, nomes grafados errados, descobertas acreditadas a pessoas erradas, né? Então, assim, às vezes é a única forma que você tem também de avançar com a sua pesquisa para onde você quer, né? Cara, assim, não entenda o que eu vou dizer como uma generalização e nem como síndrome de vira-lata, mas assim, às vezes você se abre para um outro universo quando você tem acesso ao material produzido lá fora, né? Muitas vezes, a nossa discussão, se você não souber localizar as pessoas que estão na ponta da lança do processo, a nossa discussão é muito atrasada e repetitiva, muitas vezes, né? Eu imagino que isso também deva acontecer lá fora. Eu acho que a gente, eu acho que de maneira geral, a gente quando chega nesse material muito bem produzido, ele aparece justamente porque ele é muito bem produzido e talvez dê a impressão de que isso é, né, uma coisa generalizada. Mas, assim, é questão de sobrevivência, você precisa de saber. E aí depende muito do que você vai pesquisar, né? Eu que estou pesquisando dentro da área de comunicação, eu tenho matéria farta em inglês. Tá? Grande parte dos avanços, né, grande parte da história dos meios de comunicação se desenrola em países de língua inglesa e vem para a gente num modelo que é praticado em países de língua inglesa, né? Então, para a gente funciona, mas agora, por exemplo, o meu irmão pesquisa na área de psicologia. Na área de psicologia, se você não souber falar alemão, se você não souber falar francês, você vai encontrar dificuldades. Então, assim, também não é assim, seja bilíngue e saiba inglês. Isso, não sei, vai depender do que você pretende estudar. Deixar o seu currículo mais robusto é interessante de qualquer forma. Mas nesse caso, nesse ambiente que a gente está falando de UENF, e que pode ser algo mais acessível para vocês, porque é uma instituição de campus, que vocês conhecem, podem nunca ter entrado, mas conhecem do nome, pode ser mais acessível num dia de vocês irem lá, visitar, buscar esses professores na internet, sabe? Então, não existe isso, uma pontuação, uma coisa que te avalie antes de você entrar. Mas tem a prova na língua inglesa. Não é uma prova também bicho de 7 cabeças, a gente tem o auxílio do dicionário. E quem não tem a aprovação, porque não existe uma nota, né? É aprovação ou reprovação, cursa uma disciplina, que é o inglês instrumental. E aí, mas vai muito do orientador te indicar. Eu também não pesquisei muito da minha dissertação em outra língua, mas a primeira parte, para chegar na IC, eu tinha que estudar a origem do jornalismo. E como que ele virou uma profissão, porque não era profissão. As pessoas não conceituavam o jornalismo como profissão. E tem todo um passo a passo, né? Várias etapas até chegar na criação de associação e de sindicato. E depois vem a IC no meu trabalho. E aí eu pesquisei muito inglês também. Eu acho válido, Letícia, acho válido você preencher o seu currículo de cursos, de cursos de idiomas, de outras línguas, de entender, de chegar lá, sabe? Entendendo um pouco de como funciona, demonstrando para o seu orientador o que você é capaz de entender, o que você já tem uma noção e como que ele pode, né, ali dentro da sua pesquisa, contribuir para melhorar o desenvolvimento da pesquisa, para que você busque também artigos, livros e que faça leituras, né, da melhor forma possível, porque é um tempo muito, né, que você se dedica bastante, são leituras densas, que você leva um tempo, você não lê de uma vez só e já escreve, então você precisa estar ambientado naquilo ali. Então, da minha visão, é nesse sentido. Eu tenho muita dificuldade com o idioma, sempre tive, por preconceitos ideológicos, inclusive, de militância de movimento estudantil, né, arrastava um preconceito gigante com o inglês e não conseguia estudar inglês com tesão de jeito nenhum, porque é a língua dos Yankees, imperialistas e que depois nem era deles, né, coitados. Mas, enfim, nem isso era deles, né. Então, tem uma formação muito precária nisso, né.
não tenho fluência, me viro e tal. No mestrado precisei mais, até vi mais literatura, precisei de ir a fontes originais em inglês, e precisei ir traduzindo, me virando como podia e tal, mas sempre com muita dificuldade também, né? No doutorado, eu estou enfrentando isso com relação ao objeto pesquisado. Eu estou pesquisando cinema norte-americano, né? Ainda que eu tenha colocado ali como eles são recebidos no Brasil e partindo como critério a recepção por legendas, então eu estou me atendo às legendas, e é realmente absurda a diferença entre muitas legendas e o que está sendo dito, né, no filme. Então eu não posso desconsiderar disso. Então, na análise de várias cenas, eu realmente tenho que ir lá, tentar traduzir o que realmente foi dito e não está legendado para poder ver. Então faz muita falta, sim, é necessário. Então não pensar nisso como um bloqueio, porque também, sabe, te impede, às vezes. A gente fica com aquela sensação de que não pode, eu não posso fazer nada da vida porque eu não tenho outro idioma, eu não posso tentar nada, sabe, eu não sou capaz, sabe? Peraí, gente, também é claro que é ótimo, claro que é bom, eu acho que a gente precisa buscar o máximo possível, não tem problema nenhum, mas a vida tem suas circunstâncias, né? Cada um tem suas trajetórias, suas dificuldades, né? Normalmente nós do jornalismo não viemos de famílias abastadas. Quase sempre nós do jornalismo viemos de famílias com muitas dificuldades, né? Então, não que isso seja um impeditivo para nada, mas isso impõe mais obstáculos do que para quem nasceu em berço de ouro, né? Então, também a gente, além de todos os obstáculos e todas as pancadas que a vida já nos dá, a gente não precisa acrescentar mais essa, de que a gente seria hipoteticamente incapaz ou estaria impossibilitado de entrar num programa de pós-graduação por alguma dificuldade com o idioma e tal. Mete a cara e vai. Se você passar no processo de seleção, paciência, a universidade que resolva, né? Faça a disciplina, né? E vá adiante, né? Vá adiante. Não vamos criar bloqueio com relação a isso, né? Isso também varia muito de programa para programa. Tem programa que é mais rigoroso nisso, tem programa que é menos, né? Então, eu acho que assim, é importante, é legal, quem puder vá adiante, quem gostar melhor ainda, mas também quem tiver dificuldade, não coloque isso como um impeditivo para poder seguir adiante. Realmente acho que a gente não faz mestrado e doutorado pensando numa aplicação prática assim, no sentido tão técnico da coisa, entendeu? Eu acho que se você tá pensando nisso, e isso é muito legítimo, né? É um outro viés de pós-graduação. Por exemplo, se você se formou em jornalismo, você está preocupado com a sua inserção no mercado de trabalho de jornalismo, não é? Então vá fazer os mestrados profissionalizantes, MBAs na área. Você vai ganhar muito mais tempo e qualificação, não é? Se você for para cursos mais rápidos, mais técnicos, mais direcionados, não é? Não fica também com esse fetiche de mestrado e doutorado também, só porque é bonitinho mestrado e doutorado. Se a sua preocupação é carreira profissional de jornalista, né? Seja como, Deus me livre essa palavra, empreendedor, né? Esse negócio de seja fazendo os seus novos formatos de organização e tal, ou seja nas empresas tradicionais, enfim, né? Enfim, do jeito que você achar melhor, né? Talvez você ganhe mais qualificação mais rápida e de melhor resultado prático, até se você for para cursos assim, né? Do que necessariamente esses daqui que a gente está, né? Então, os que a gente está, né? Ou que a gente está, porque somos todos do mesmo curso, né? Ele está mais voltado realmente para quem está interessado numa carreira acadêmica mesmo, acadêmica no sentido de ter uma vivência universitária mesmo, de dar aula em cursos universitários, ser pesquisador em universidades, enfim, né? E o que é muito gostoso também, que é muito legal também, né? Então, não dá para pensar numa aplicação prática, assim. Eu acho que a primeira questão que você tem que pensar é no que você está querendo, o que te apaixona, né? E como, sabe, o próximo passo que você está querendo dar na sua carreira profissional ou na sua carreira acadêmica, né? Quando dá para juntar as duas coisas, é melhor ainda, né? Aí é ótimo. Mas, por exemplo, na minha atuação de jornalista profissional no período da manhã, né, de assessoria de imprensa, não importa muito se eu tenho doutorado ou se eu não tenho doutorado, não. Agora, aqui na minha carreira de professor do Uniflu, importa sim, né? Então, a gente vai lidando com essas coisas. Se fosse me perguntar
a aplicação, eu não pensei nisso quando eu fui me inscrever para poder entrar, nem na especialização, nem no mestrado. Acho que nós três estamos aonde estamos dentro do mestrado, dentro do doutorado, eu que finalizei o mestrado agora, porque a gente queria conhecimento, a gente estava inquieto ali e queria agregar, pesquisar, buscar temas que a gente gosta, né? Porque ninguém está pesquisando nada que não goste, está lá passando sufoco, nada disso. A gente vira a noite estudando, a gente escreve até mais tarde, a gente fica sem final de semana, a gente não fica perto da família, mas a gente é apaixonado pelo tema, quando fala, fica todo, o olhinho brilha. Então, tem uma aplicação, né? E eu já ouvi muito quando eu estava fazendo mestrado, aliás, desde quando eu comecei a fazer a primeira especialização, porque tem a questão dos horários, né? Os jornalistas que estão nas redações o dia inteiro, é uma loucura. E a gente tinha que pedir, né? Uma saidinha, um diazinho, um turno. No meu caso do IFE, quando eu fiz IFE, era sexta-feira de 13h até 22h. E aí, na minha primeira aula, eu cheguei atrasada com a Ana Poltronieri. Era professora, não a conheci, e quase chorei na mesa dela. Falei, professora, eu acho que não vai dar certo isso não. Porque eu vou chegar, pensei, né? Vou chegar atrasada sempre, eles não vão aceitar. E também, a empresa também não era obrigada a me liberar, né? E a gente foi fazendo o que deu e foi pegando matéria com os colegas, e tinha dia que dava certo, a gente chegava 1h, ficava até 4 e voltava para a redação, ou tinha dia que só fazia o turno da noite, quando dava. Era uma loucura. Então, não tem uma aplicação. As pessoas me perguntavam, por que você está fazendo isso? Para que você está fazendo isso? E eu também não sabia responder, não. Eu só queria fazer a minha pesquisa, eu comecei a conhecer os professores e a gostar, e estou aqui hoje. Decidir continuar estudando atende a uma ânsia pessoal de conhecer mais, né? Assim, de maneira geral, é um tipo de conhecimento, de formação que o mercado de jornalismo não valoriza, né? Assim, não valoriza ao ponto de dizer, não vou te liberar para fazer. Assim, nem de olhar para o profissional e falar assim, cara, esse cara vai crescer como gente. Eu vou ter aqui um sujeito que é mais gente do que era antes, entendeu? Que tem mais conhecimento, que é capaz de mais coisas, que vai ter condições de oferecer uma visão de mundo mais ampla, sabe? Porque está ali dentro estudando, está se dedicando a estudar. Quer dizer, nem essa visão, muitas vezes, os veículos têm, infelizmente, né? Alguns lugares mais, outros lugares menos, depende muito da sua chefia, depende muito de com quem você está, onde você está, né, do momento, mas de maneira geral não. De maneira geral não. Pelo menos na minha experiência, não. Então, eu acho que só tende essa necessidade pessoal de estudar, de conhecer as coisas, essa vontade de conhecer as coisas, e vai te gravitar para a carreira acadêmica, porque, sabe, de repente, se você tiver um concurso público, você vai conseguir ali um aumento de salário, com titulação, né, dependendo de onde você está, mas assim, você vai acabar pesquisando, dando aula, se você permanecer firme, né, nesse caminho, ou você vai engavetar o diploma. Vocês têm uma ferramenta aqui muito importante, que é a revista. É uma oportunidade que vocês têm justamente de ir treinando não só essas abordagens, a necessidade de rigor e de método, mas também a linguagem, que também é própria, não é a mesma também que você vai escrever para um jornal. Então, demanda muito. Começar cedo demanda muita aplicação, demanda muito interesse, demanda muito esforço, porque, assim, pelo menos para mim, é extremamente doloroso escrever, né? Não é fácil. Eu não sei se a gente decepcionou vocês quando falamos da aplicação, que não tem, de fato, uma aplicação. Mas eu falei isso esses dias, acho que foi no 7º, que se você está aqui fazendo jornalismo e está aqui até agora, não desistiu, não jogou a toalha, é porque tem alguma coisa dentro de você que te faz vir aqui, que te move, que te faz pesquisar, que te faz procurar um estágio, que te faz se sentir realizado, né? E a questão do mestrado e do doutorado é a mesma coisa. Não tem uma aplicação prática dentro de uma empresa, de uma redação, mas tem uma realização pessoal
e tem um ampliar de horizontes muito grande. Quais são as vantagens de ser um doutorando? Olha, a vantagem é você lidar com conhecimento, né? É você trabalhar com aquilo que você gosta, pesquisando o que você escolheu, desenvolvendo um projeto que você escolheu, né? É altamente estimulante isso, né? É claro que a gente tem várias motivações para continuar a estudar. Não é uma obrigação para ninguém, obviamente, mas é alguma coisa que nos dá projeto de vida, nos dá perspectiva, né, nos anima a seguir adiante. Então, além dos benefícios profissionais, intelectuais, né, e sociais também, do convívio com a academia, é muito bacana. A gente termina de se formar na graduação e continua no ambiente universitário, que é um ambiente maravilhoso, né? Qual é o objetivo do mestrado? Então, o mestrado tem como objetivo fazer o aprofundamento daquilo que a gente pesquisa, né, ou começa a pesquisar na faculdade. No meu caso, isso foi muito bom, porque a minha pesquisa de mestrado nasce aqui no Uniflu. Por coincidência, o meu orientador é o professor Vitor Menezes, que foi meu colega também lá na UENF, no mestrado, ele fazendo doutorado, eu fazendo mestrado. Então, esse objetivo é muito importante, né, começar a pensar desde a época da faculdade e aprofundar esse conhecimento no mestrado. Pode não acontecer com todo mundo, os temas podem ser distintos, o aluno pode pesquisar outras coisas no mestrado, mas é importante esse pontapé inicial que é feito aqui na faculdade. O mestrado é só para quem tem interesse em dar aulas? Não, assim, o principal beneficiário é aquele que tem interesse na carreira acadêmica, né? Que tem interesse no ensino, né? É quem vai se beneficiar mais, sim. Eu acho que, de maneira geral, o mestrado te direciona, né? A pós-graduação te direciona para a sala de aula, mas eu conheço gente que faz porque gosta, eu conheço gente que faz porque é concursado e isso, né, pode melhorar o salário por causa de título. Então, assim, eu acho que não necessariamente, mas principalmente. Como você se sente mediando uma mesa de debate sobre mestrado e doutorado? É um privilégio estar participando, né? Porque tinha tantos nomes aqui para fazer e o Julian me chamou. Então eu fico muito feliz, porque já é um tema que eu tenho pensado bastante também, ao longo agora da formação.